A paz do Senhor a todos, né? Nós vamos estar aqui estudando a segunda lição do nosso trimestre, que a lição tem por título A Fragilidade Humana e a Soberania de Deus. A lição de número 2, que tem por título Quem era Jó, né? Jó, ele é um personagem muito conhecido, né, na Bíblia Sagrada, até mesmo na sociedade. Jó, ele é tido por ser um homem paciente, né? Existe até um ditado que em certas ocasiões as pessoas falam, se eu tivesse a paciência de Jó, né? Então você pode ver que Jó, ele não é um personagem desconhecido no meio cristão ou no meio da sociedade. Ele é um ser, sim, importante, conhecido, e algumas de suas características elas são notórias, né? Como um homem paciente. Porém, a lição ela nos traz algumas informações a mais a respeito de Jó, para nós entendermos quem realmente era este homem, né? Quem era Jó, o que ele fazia, o que ele comia, onde vivia, né? Hoje nós vamos estudar melhor sobre quem era Jó, sobre esse personagem Jó. Lógico que as informações que temos dele está no livro que leva o seu nome, que é o livro de Jó. E o livro de Jó não é uma biografia de Jó, mas podemos encontrar nele algumas informações relevantes para entendermos melhor sobre esse personagem chamado Jó. Amém? O texto áureo que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. E este era o homem sincero, reto e temente a Deus, que desviava-se do mal, né? Aí vai ter a leitura bíblica em classe, que está em Jó, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Os irmãos podem estar fazendo uma leitura, né, aí em casa. E a introdução diz assim: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante na fé. É necessário ressaltar que, apesar de não termos uma biografia de Jó, temos informações significativas a respeito sobre Jó, sobre o seu comportamento, né? E a pergunta é: quem foi este homem, né, grandioso, este homem tão conhecido? Para você ter uma ideia, Jó, ele não é citado apenas no livro de Jó. O próprio Deus, em uma revelação para Ezequiel, ele vai falar a respeito de Jó, né? Deus vai dizer que de todos os homens que existiram ali no Antigo Testamento, né, a profecia é dada para Ezequiel 14, capítulo 14, versículo 14, que todos os homens que existiram até aquele momento, que se Deus fosse colocar em uma peneira, né, para ver em um grau de fidelidade quem ficava, quem sobreviveria, Jó está nessa seleção. Deus vai fazer uma seleção dos homens mais fiéis de todo o Antigo Testamento. E Jó vai estar entre esses homens selecionados, que vão ser apenas 3, que é Noé, Daniel e o personagem que nós vamos estudar aqui hoje, que é Jó. E a pergunta que eu faço é: o que Jó ele tem em comum com Daniel, com Noé? Porque sabemos que estes homens, eles viveram em um período nada favorável para serem fiéis a Deus. Isto é muito fácil, né? É muito fácil eu ser fiel a Deus em um ambiente que me proporciona momentos de fidelidade. Isto é,
É fácil ser fiel a Deus na igreja, né? Porque estamos aqui em um ambiente onde todos buscam o mesmo propósito, onde todos adoram o mesmo Deus. De certa forma, tem uma certa facilidade nesse quesito. Agora, ser fiel a Deus em um contexto onde as pessoas não têm o mesmo propósito ou o mesmo interesse, aí o papo já é outro, né? Noé ele viveu em um ambiente depravado, era moda a pecar, né? Estava na moda a pecar contra Deus, estava no auge, né? Inventar pecados, né? Pecar contra o Senhor, contra o Todo-Poderoso. Em meio a esse momento devasso de prostituição, de iniquidade, Noé ele vai sobressair, porque ele não vai seguir conforme a moda, né? Ele vai ser diferente. Daniel ele estava longe dos seus pais, longe dos seus parentes, em uma terra chamada Babilônia, tinha tudo para seguir conforme a moda, né? Seguir conforme o contexto, pecar contra Deus. Porém, não é isso que nós vemos na Bíblia, né? Vemos Daniel se destacando pela sua fidelidade a Deus, né? Honrou o nome do Senhor, tanto que Deus, nessa seleção de homens fiéis, vai citar Daniel, assim como Noé, e como personagem de hoje, como homens, né, que foram fiéis a Deus e sobressaíram no quesito fidelidade. E a pergunta que eu faço é: Jó, a história de Noé nós conhecemos, né? A história de Daniel nós sabemos, e a história de Jó, né? Vamos estar aqui estudando melhor sobre este homem, o que ele fez para ganhar destaque, para ganhar nome, né, e ser aquilo que ele é hoje. Primeiro, começa-se, né, já com um elogio de Deus a respeito de Jó. Diz a Bíblia que o diabo, após rodear a terra e passear por ela, ele se apresenta diante de Deus e o próprio Deus vai inquirir do diabo algumas coisas, né? Vai inquirir de Satanás algumas coisas, que é: observar-te tu, meu servo Jó? Você percebe que nesse diálogo, né, parece que há pela parte de Deus uma certa satisfação de apresentar para Satanás Jó, porque Deus conhecia o coração de Jó, né? Jó ele era um homem notório no céu e notório na terra, né? Mais para frente nós vamos ver melhor sobre aquilo que Jó possuía, né? Ele era muito notório, né, nessa terra, né? A sua função excedia o que hoje é chamada de sheik. Jó ele era um capitão de negócios internacionais, então ele tinha uma importância muito grande nessa terra e também no céu. Deus ele vai iniciar um diálogo ali com Satanás, onde a pauta, onde o tema é a respeito da vida de Jó, né? É necessário ressaltar que muitas das vezes as nossas atitudes e a nossa vida, né, está em pauta no mundo espiritual, né? E nesse tema, nesse diálogo, Deus vai dizer as seguintes coisas a respeito de Jó, né? Vou ler aqui novamente. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Esse é o escritor falando a respeito de Jó. E em seguida, você vai ver Deus falando, né, a respeito de Jó, dizendo que é um homem íntegro, temente a Deus e desvia-se do mal. Não bastava você ser íntegro, ele temia a Deus, porque eu posso muito bem ser uma pessoa íntegra e não temer a Deus, né? Se limitar apenas a uma qualidade. Porém, Jó não, Jó ele era íntegro. A palavra íntegro, a lição aqui ela nos traz o significado de íntegro. Íntegro é do hebraico tam quer dizer inocente, né? Uma pessoa sem culpa. No grego aletinos quer dizer verdadeiro, né? Ou seja, ele era uma pessoa completa, uma pessoa íntegro, sem culpa.
ele era uma pessoa verdadeira naquilo que ele dizia, naquilo que ele fazia. E o interessante é que a tradução dessa palavra íntegro para o latim, ela é traduzida pela palavra simplec, né? Simplec, que vai dar aí origem a várias outras palavras. No latim ela é utilizada para traduzir a palavra íntegro. E eu acho interessante essa tradução, porque ela nos permite entender melhor sobre essa característica de integridade que foi atribuída a Jó. A palavra simplec, né? Simplec, ele é um radical. Radical é como se fosse ali a estrutura da palavra, né? Sendo poucas vezes alterada. Plec, ela é o radical da palavra, né? E sim quer dizer um ou uma. Temos sim, que quer dizer um ou uma, e plec, que é o radical da palavra, que quer dizer rolo ou dobra, né? E você vai ver que se formos juntarmos, ficaria simplec, uma dobra. Então temos duplex, duas dobras, triplex, três dobras e várias dobras, complex, aí acompanhando, ou seja, complexo, várias dobras. E quando vemos essa tradução do simplex sendo atribuída ao que Jó era, né, que simplex é o que vai ser traduzido aí de integridade, podemos deduzir que Jó ele não era uma pessoa complicada, de vários rolos, né, podemos dizer assim. Não era uma pessoa de várias dobras, de várias camadas, de várias máscaras. Jó, ele era uma pessoa simplex, simples, de uma dobra só. Ele não era uma pessoa complicada de se viver, né? Porque hoje em dia há uma dificuldade muito grande nos relacionamentos sociais, porque existem pessoas complicadas de se lidar no trabalho, complicado de se lidar na empresa, né? No trabalho, na igreja, na escola para quem frequenta, na faculdade para quem frequenta. Então existem vários tipos de pessoas e sempre tem aquela pessoa difícil de se lidar, né? Complicado, né? Tem que ter paciência, tem que ter, né, uma atenção maior. Então vemos que Jó ele tinha essa qualidade, ele não era uma pessoa complicada, ele era uma pessoa boa de se conviver, né? Aquela pessoa que você se aproxima dela e você fica calmo, né? Você não fica nervoso. Aquela pessoa que você sente aquela paz, aquela pessoa de fácil relacionamento. Então, quando vemos Deus aí falando a respeito de Jó, né, um homem íntegro, vemos essas características nele. A lição também vai trazer um homem reto, né? Em hebraico, que vem do Issan, quer dizer um homem justo, um homem temente a Deus que desvia-se dos males, né? Aquele homem que ele prossegue em reverência a Deus. Jó ele temia a Deus, né? De uma tal forma que ele mesmo vai dizer em Jó 3, capítulo 3 do livro de Jó, que ele temia de uma maneira muito grande perder aí a sua comunhão com Deus. Vemos isso aí expressos através da biografia de Jó. O próximo capítulo aqui vai dizer o próximo tema, né? Vai dizer a respeito um homem sábio e próspero, né? Um conselheiro sábio. Quando falamos aí de coisas materiais, né? Vem aí um questionamento. Um homem que tem um homem rico que tem muitas riquezas, ele pode ser uma pessoa fiel a Deus, né? Há muitas pessoas dizendo que pessoas ricas não podem ser fiel a Deus. Isso é um pensamento totalmente contrário àquilo que nós temos da palavra, né? Como diz um autor, né? Que o problema não é a pessoa ter muitas riquezas. O problema é as riquezas dessas pessoas. Ou seja, o problema não é você ter uma prosperidade financeira muito grande. O problema está em você colocar nessas coisas, nesses bens materiais, o seu coração, a sua vida, né? O próprio Cristo vai dizer que onde tiver o teu tesouro, ali estará o vosso coração.
se o teu tesouro, se o seu coração está nas coisas terrenas, logo essas coisas elas são vis, são supérfluas, né? São coisas que a traça, que a ferrugem vão consumir, você vai perder. Então vemos que Jó, ele era um homem muito, mas muito próspero. Vamos ler aqui algumas definições, né, da prosperidade de Jó. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Isso está descrito aí nos primeiros versículos que trata a respeito da vida de Jó. Jó capítulo 1, versículo 3, que diz assim: e era o seu gado 7.000 ovelhas, olha só o patrimônio de Jó, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, 500 jumentos, e ele tinha muitas pessoas à sua disposição de seu serviço. Ou seja, você vê aqui, né, por algumas definições, o homem um homem de maior prosperidade, um homem mais próspero do Oriente. E quero ressaltar aqui que a prosperidade de Jó não é devidamente aquilo que ele possuía materialmente, né? E sim aquilo que estava no interior de Jó, que é descrito por Deus por um homem temente, né? Que desviava-se do mal, né? Um homem íntegro, um homem simples, um homem que não era complicado. Por aí já podemos ver algumas definições a respeito de quem era este homem do qual nós estamos falando aqui. Os versículos seguintes dizem assim: iam os seus filhos e faziam banquetes em casa, e cada um deles no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Uma outra característica de Jó é que ele era uma pessoa que se preocupava com seus filhos, né? Diz a Bíblia que Jó lhe oferecia sacrifício a Deus, supondo que seus filhos pudessem ter pecado ou feito algo de errado que viesse desagradar a Deus. Então Jó, ele vai ter essa característica, né? Uma pessoa que se preocupa com os filhos, né? Outra característica, ele era um homem de uma só mulher, né? É necessário ressaltar que Jó, ele viveu em um contexto antes dos 10 mandamentos. A história de Jó vai se passar aí no período dos patriarcas, né? Onde o homem ele poderia ter várias mulheres, e mesmo assim você percebe a integridade de Jó permanecendo fiel, apesar aí do contexto a qual ele vivia. E para finalizar, né, para poder encerrar essa pequena fala a respeito de Jó, eu quero ler aqui Salmos 15. O salmista ele vai dizer algo muito interessante que se encaixa na vida de Jó. Deixa eu só abrir aqui, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta. Quem morará no teu santo monte? Aí vem a resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos do ímpio é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com um dano seu, não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, e nem recebe peitas contra inocente. Quem faz isso nunca será abalado, né? Somente aqui ele está resumindo aquilo que nós encontramos em Jó. Senhor, quem habitará no teu santo tabernáculo, ou quem morará
no teu santo monte. Aqui está dizendo, aquele que é sincero, né? Aquele que não empresta com usura, né? Aquele que não fica difamando o seu próximo pelas escondidas, né? Esse aqui é um assunto bem longo, né? Aquele cujo os olhos, né? Aquele que despreza o mal, mas honra os que temem ao Senhor, né? Aquele que não empresta o dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. E encaminhando aqui para o encerramento, Jó, apesar de ter vivido em um contexto nada favorável, ele foi fiel a Deus, né? Como diz aquele ditado do grande poeta, né? Quanto mais escura for a noite, né, mais brilho terão as estrelas. Ou seja, em um momento de adversidades, é esses momentos que nós temos para brilhar diante da escuridão adversa que nos assola. Jó nos mostra que, apesar do contexto, podemos sim ser fiéis a Deus. Apesar de ser próspero materialmente, é possível sim ser fiel a Deus, né? E apesar de tudo que ele passou, Jó ele vai deixar um segredo para nós: temer a Deus apesar de todas as circunstâncias. Como diz um autor, né? Eu temo a Deus, porém eu não tenho medo dele. Podemos sim temer a Deus, Provérbios capítulo 1, versículo 7, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E seguindo esses princípios, esse comportamento, encerrando aqui com o salmista, ele vai dizer: quem faz isso, né, nunca será abalado. Então, essa breve palavra a respeito de Jó nos mostra que ele foi um homem que se tornou notório, né, não por aquilo que ele tinha, mas como ele se comportava perante as riquezas que ele possuía e o exemplo que ele deixou para nós através das suas atitudes. Amém? Que Deus possa estar abençoando os irmãos, né? Essa lição ela é muito rica, né? Os irmãos que a possuem podem estar lendo ou baixando em PDF, que Deus vai falar com os irmãos a respeito desse personagem. Amém? E se você achou esse conteúdo interessante, né? Gostou do vídeo, pode deixar aí um comentário, alguma sugestão, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal para nos ajudar. Amém?